Professor. Essa aqui é a número 4, tá? Que vai estar na listinha, nessa primeira lista que vocês vão pegar na semana que vem, que deveria ser dessa semana. Então, olha o jeito que ela vem. Considerando o ponto P, 1 e 5 e a reta de equação x menos y menos 3 igual a zero, determine os pontos R que distam 5 unidades de P. Então, ele quer os pontos que saem da reta e que tenha a distância entre ele, dessa reta e este ponto que ele colocou, seja 5 unidades. Para isso aqui, eu vou usar o primeiro conteúdo que a gente estudou de geometria analítica lá no começo do ano, que é aquela fórmula da distância, né? A distância de um ponto ao outro, né? A distância de um ponto ao outro, a gente viu que é a raiz do xb menos, deixa eu colocar maiúsculo aqui, xb menos o xa ao quadrado, mais a diferença entre o yb menos o ya ao quadrado. A gente viu essa fórmula, foi a primeira fórmula que a gente viu lá no passado, nas primeiras aulas, que é uma aplicação do teorema de Pitágoras direto. Então, se eu usar essa fórmula, eu vou conseguir saber a distância entre dois pontos. Mas, como eu já falei, distância entre dois pontos. Eu já tenho o ponto P, que é 1 e 5. O X da questão aqui, o que eu deveria saber para fazer essa questão é tipo, eu preciso de um outro ponto. Professor, mas eu não tenho ponto, eu tenho uma reta. Como que eu faço para obter um ponto dessa reta aqui? Pessoal, é nada mais simples. Olha, um ponto, vou chamar ele de ponto T. Um ponto T, eu tenho primeiro a coordenada x e depois a coordenada y, né? O primeiro número é o x e o y. Então, neste caso aqui, como ele não deu o ponto, o que eu vou fazer? Eu vou isolar o y, tá? Se eu isolar o y, eu consigo aqui, ó, o x eu vou deixar x mesmo, vou chamar de x. E quando eu isolar o y, eu vou ver o que vale y. Então, é x menos y menos 3 igual a zero. Eu vou passar esse y para o outro lado, ó. Tá vendo que ele está negativo? Ele passa para o outro lado Positivo. positivo. Então vai ficar x menos 3 igual a y. Ele estava negativo, passa positivo. Então o y, pessoal, é x menos 3. Pronto, só isso. Esse aqui é o detalhezinho para eu conseguir fazer essa questão. Só isolo o y. Daí o y é x menos 3, aqui o x é o x, e aqui eu coloco o que é o y. E eu vi que o y é igual a x menos 3. Então agora eu tenho dois pontos, o ponto P e o ponto T. E eu quero saber a distância entre esses dois pontos. Ele falou que quer que a distância valha 5 unidades. Então, esse d de distância vai ser igual a 5. E vou jogar aqui, ó. Raiz, xb. Vamos chamar o xb desse do ponto T. Quanto que vale o x aqui, pessoal? Vale x, né? Porque eu ainda não dei um valor para ele, vale x. Menos o xa. O xa é o x outro ponto. Quanto que vale o x no ponto P aqui, pessoal? 1. 1. Então vai ser x menos 1 ao quadrado mais. Agora vamos pegar o y. Quanto que vale o y desse ponto aqui? X menos 3. X menos 3. Aqui vai ter que ser assim, ó. Ele é x menos 3 menos o y desse ponto aqui de cima. Quanto que vale esse ponto? 5, né? Então, aqui, isso ao quadrado. Então, olha, a única incógnita que eu vou ter aqui é o x. Então, se eu achar esse x, eu posso achar o y só de tabela eu acho o y, tá? Então, assim, é só fazer isso. Isola o y na minha equação. Daí eu vou ficar dependendo só de x. Eu vou ter outro ponto, né? Daí eu jogo na fórmula da distância entre dois pontos, que é a fórmula que a gente já conhece, e resolvo, tá? Olha o que que eu vou fazer aqui, pessoal. Eu quero tirar essa raiz. Essa raiz me incomoda. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou elevar os dois lados da igualdade ao quadrado. Aqui tem o igual, né? E aqui também elevar ao quadrado. Então, eu não vou modificar nada, porque se eu elevar um lado ao quadrado e elevar o outro ao quadrado, tá tudo ok, porque eu fiz dos dois lados da igualdade. Então, aqui eu vou ter 5 ao quadrado, que é 25. E desse lado aqui, ó, a raiz, ela vai se cancelar com o quadrado.
A raiz e a potência é o oposto uma da outra. Então elas podem se cancelar. O quadrado cancela essa raiz. Daí eu vou ficar só com o que está aqui dentro, ó. X menos um ao quadrado mais. Aqui, olha, vai ficar essa parte aqui. É... Aqui, ó. X menos 3 menos 5 e tudo isso está ao quadrado. Pessoal, aqui, ó, eu posso fazer essa aqui, ó, x menos 3 menos 5. Menos 3 menos 5, quantos que eu vou ficar no final? Devendo quantos? Menos 8. Menos 8. Então, é x menos um ao quadrado mais x menos 8 ao quadrado. Então, agora aqui eu vou resolver, né, pessoal? O produto notável. Eu sei que quando eu tenho dois números elevados ao quadrado, eu elevo o primeiro ao quadrado, elevo o segundo ao quadrado, vezes duas vezes o primeiro vezes o segundo termo. Isso aqui, desde sempre vocês estudam isso. Então, vamos lá. X ao quadrado, x ao quadrado. X ao quadrado. Menos uma. Vamos fazer o primeiro vezes o segundo, 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes x, 2x. 2x vezes menos um menos 2x. E o segundo ao quadrado. Menos um ao quadrado é menos um vezes menos um, que vai dar mais um, porque um vezes um é um, né? Então, agora eu vou fazer com o outro lado. X ao quadrado, né? 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes x, 2x. 2x vezes menos 8. 2 vezes 8 é 16, né? Então vai ser 16x. Vezes o segundo ao quadrado. Menos 8 ao quadrado é menos 8 vezes menos 8. Menos vezes menos é mais. 8 vezes 8, 64. Então agora eu vou passar esse 25 para o outro lado e vou igualar tudo a zero, ó. Vai ficar x ao quadrado menos 2x mais 1 mais x ao quadrado menos 16x mais 64. Esse 25 está positivo, passa para o outro lado, negativo, menos 25 e vou igualar a zero. Agora eu vou juntar os iguais, ó. X ao quadrado mais x ao quadrado. Quanto que é x ao quadrado mais x ao quadrado? X X elevado a 4? em 4. Não. Isso aí se fosse multiplicando. X ao quadrado mais x ao quadrado. Alguém lembra? É a mesma coisa, um mais um, pessoal. Eu tenho um, vou somar com o outro. Eu tenho um. E aqui eu vou juntar dois. Eu vou ficar com quanto x ao quadrado? Ah, é 2x 2x ao ao quadrado. quadrado. 2x ao quadrado. Eu estou só somando, ó. X ao quadrado mais x ao quadrado. Então, eu vou ter 2x ao quadrado. Se fosse multiplicação, x ao quadrado vezes x ao quadrado, eu teria x à quarta, tá? Agora eu vou juntar os que só tem x. Menos 2x menos 16x. Devo 2, Menos devo 18. menos 18x. 18x. Agora eu vou somar os termos independentes. 1 mais 64, 65. 65 menos 25, 45. 40. 40, né? 40. Igual a zero. Pronto, eu tenho minha equação. Olha o que eu posso fazer nessa equação. Eu posso dividir tudo por 2, porque todos são números pares. Então, eu vou dividir isso aqui por 2, vou dividir isso por 2, vou dividir isso por 2, para ficar mais fácil, tá? Então, aqui vai ficar x ao quadrado menos 19x dividido por 2, 9x, mais 40 dividido por 2, 20, igual a zero. Só para facilitar, pessoal, não precisaria fazer isso. Se eu saísse do lado de cima, daria certo também. Porque aqui, pessoal, eu tenho uma equação de segundo grau, né? Então, eu vou ter que aplicar delta e bhaskara. Essa questão, ela dá um pouquinho de trabalho por conta disso.
ela relembra todos os conteúdos, né? Tipo, eu tenho que aplicar a fórmula da distância entre dois pontos, eu tenho que saber que eu tenho que isolar o y dessa equação para colocar aqui. Aqui eu tenho o produto notável que eu tenho que desenvolver e eu chego na equação de segundo grau. Então eu tenho que fazer delta e Bhaskara. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, quanto que vale o b ali na minha equação de segundo grau? O b vale quanto? X ao quadrado. 9x. 9 ao Ah, quadrado. tá. Vai Não, é dar. 9x. O b é o 9, né? O b é o número que acompanha o termo, a incógnita, que não está ao quadrado, né? O segundo termo aqui. Então, é menos Menos 9 9 ao ao quadrado. quadrado, menos 4. Quantos que vale o a? Vale 1. 1. Vale 1. Quando não tem nada é porque é 1. Vezes o c. O c vale 20. 20. 20. Então, vamos fazer aqui. Menos 9 ao quadrado, menos vezes menos vai dar mais. 9 vezes 9, 81. 81. 81. Menos, nossa, vai dar um número feio, né? 4 vezes 20, não vai dar não. 4 vezes 20, 80, né? 80. 81 menos 80, 1. 1. Então, meu delta vale 1. Então, agora, vou jogar na Bhaskara. X é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta dividido por 2 vezes a. O b vale menos 9. Tem um menos da conta e um menos do número. Menos vezes menos, Mais. mais. Então, 9 mais ou menos raiz de delta. Delta vale 1. Qual que é a raiz de 1? 1, né, pessoal? O 1. número, 1. o número vezes ele mesmo que dá 1 é 1. 1 vezes 1, 1. 2 vezes a. O a vale 1. 2 vezes 1, 2. Então, eu vou ter dois valores, o x' e o x duas linhas. O x', 9 mais 1, 10. 10 dividido por 2, 5. 5. 9 menos 1, 8. 8 dividido por 2, 4. 4. Beleza, se eu achei o valor de x, naturalmente eu já acho o valor de y, né? É só substituir lá na fórmula que eu vou achar. Então vão ter dois. Por isso que ele falou assim, ó, determine os pontos da reta que distam 5 unidades de P. Então, eu tenho dois pontos que vão distar 5 unidades de P, que vai ser, vai ter um ponto aqui que o x vale 5 e o ponto que o x vale 4. Eu vou apagar essa parte inicial aqui só para finalizar, tá? Vai estar gravada a aula, depois se vocês quiserem pegar, só vir aqui, nessa parte do vídeo e pegar. Então, olha aqui, é uma conta muito grande, mas está acabando. Espera só um pouquinho. Vem, 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 apaga, apaga, apaga. Então, olha aqui, ó. Eu tenho dois pontos que distam 5 unidades. Eu tenho que o x vale 5 e eu tenho que o x vale 4. Quando o x vale 5, vamos ver qual que é o valor de y. Então, eu vou pegar a minha equação, no lugar de x eu vou escrever 5. Então, vai dar 5 menos y menos 3 igual a 0. Eu vou passar o y para o outro lado. Ele está negativo, ele fica positivo. E aqui eu vou ter 5 menos 3, que é igual a 2. Então, aqui o y vai valer 2. Então, eu tenho esse ponto onde é 5 e 2. E eu tenho o ponto onde o x vale 4. Então, no lugar do x, eu vou escrever 4. Então, vai ser 4 menos y menos 3 igual a 0. 4 menos 3, 1. O y está negativo, passa para o outro lado, positivo. Então, eu tenho o ponto também onde o x vale 4 e o y vale 1. Então, esses dois pontos distam 5 unidades da minha reta. Agora, aqui eu já resolveria a equação, a questão, tá? Não precisaria ir além daqui. Só que eu só quero mostrar como que fica isso no gráfico, tá? Só para facilitar nosso entendimento no gráfico, para ver como que é isso. Então, vou apagar tudinho aqui, vou fazer o gráfico só para a gente entender melhor. Então, espera aí, apaga, 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 apaga. Até apagar isso tudo. A minha borracha aqui não tá muito boa.
Então, olha aqui, vamos ver como que ele fica aqui no meu plano cartesiano, ó. Então, no meu plano cartesiano, eu tenho o eixo das abscissas, que é o x, o eixo das ordenadas, que é o y. Vamos ver como que fica essa reta aqui, né? Para eu saber uma reta, eu preciso ter no mínimo dois pontos. Então, vou falar, se x vale zero, quanto que vai valer y? E se y valer zero, quanto que vai valer x? Se x for zero, vai ficar zero menos y menos 3 igual a zero. Vou passar o menos y para o outro lado, ele está negativo, fica positivo. Então, menos 3 igual a y. Então, se o x for zero, o y vai valer menos 3. Então, ó, 1, 2, 3. Então, vai passar aqui, né? O y vale menos 3. E se o y for zero? Vai ser x menos zero menos 3 igual a zero. Vou passar o menos 3 para o outro lado. Ele está negativo, vai ficar positivo. Então, x vai ser igual a 3. Então, se o y for zero, o y vai valer 3. 1, 2, 3. Então, ela passa por aqui também. Então, eu tenho a minha reta aqui. Essa é a representação da minha reta. Eu vou fazer rápido, que a gente já fez uma de achar a reta ontem. E esse aqui é o conteúdo lá, né, do primeiro ano. Para eu saber uma reta, eu preciso de ter dois pontos. E os pontos estratégicos para mim é saber onde ele passa pelo eixo x e onde ele passa pelo eixo y. Então, por isso que eu chamo x de zero, y de zero e acho o comportamento da minha reta. Olha, ele trabalhou com o ponto 1 e 5. Então, vamos ver onde que está esse ponto aqui. Ponto 1 aqui no x e 5, né? Então, vem 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse aqui é o ponto que ele me deu, o ponto P. Então, aqui é o ponto P. Então, o que que ele me falou? Ele falou que a distância desse ponto para estes pontos que eu achei mede 5. Então, do ponto 5 e 2, vamos ver onde está esse ponto 5 e 2. 3, 4, 5. 5 e 2. Então, vai estar aqui, ó, tá. Aqui é porque não vai ficar bonitinho, mas ele tem que ficar em cima da minha reta, né? Desse ponto e do ponto 4 e 1. 4 e 1, que vai dar bem aqui assim. Então, olha, ele quis falar, qual que é a interpretação da minha questão? Que a distância do ponto P até esses pontos que eu achei, tanto desse quanto desse aqui, mede 5. Então, esse valor aqui é 5 e esse valor aqui é 5. Então, eu tenho dois pontos da minha reta que distam 5 unidades desse ponto P. Essa é a interpretação da minha questão. Professor, eu precisava fazer esse desenho, fazer essa interpretação toda? Não, é só para vocês entenderem o que ele está pedindo. Ele falou assim: considerando o ponto P e essa reta, determine os pontos da minha reta R que distam 5 unidades desse ponto P. Daí eu achei os pontos, que é o ponto 5 e 2 e o ponto 4 e 1. Pessoal, deu para entender mais ou menos, pelo menos? Deu Deu. certo. Essa aqui é uma questão de nível difícil, tá? Ela é um nível mais avançadinha, essa questão. Por isso que ela demorou mais um tempo para fazer, tá? Pessoal, a número 5 eu achei uma maneira diferente de fazer ela, que vai dar o mesmo resultado, né? Obviamente, vai ter como resolvê-la com outro caminho. Aquele jeito que a gente estava fazendo dá certo, tá? Porém, eu chego na raiz de 56, que vai dar por volta de 7,5. Daí, se eu seguir esse raciocínio, eu acho os valores de x que satisfaz o que ele pede, mas é mais difícil da interpretação. Então, o que que ele fez aqui? Aqui é da mesma maneira que a número 4. Olha, eu tenho um ponto e eu tenho uma reta e eu quero que a distância, pessoal, entre esse ponto e a reta seja menor do que 5 quilômetros, né? Então, é igual à questão anterior, só que aqui é contextualizada, tipo a questão de Enem, tá? Então, é um bairro numa cidade, eles vão construir um metrô que passa aqui, né, nessa reta, e eles querem construir. Tem um hospital público no ponto P, que é no ponto 5 e 5 aqui, vamos colocar aqui 5, 5.
tá aqui o hospital público e ele quer que a distância entre o metrô, uma parada do metrô e esse hospital seja menor do que 5 quilômetros para a pessoa descer nessa parada e chegar até este hospital sem ter que andar bastante, né? Então, é aquela mesma situação, né, pessoal? Distância entre dois pontos. Raiz de xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. Então, vou usar a mesma coisa que eu usei na outra. A diferença daqui, pessoal, o que que é? Ele já me deu alternativas. Então, eu vou jogando essas alternativas e vou ver qual que satisfaz a condição que ele quer. A minha equação, ele quer um ponto na minha reta, né? Então, a minha equação é y igual a x mais 4. Vamos verificar se esse ponto aqui da letra A, ela está nessa reta mesmo. Então, a gente chamou o x de menos 5 e o y de 0. Então, o y foi 0 e o x foi menos 5. Pessoal, devo sim que pago R$ 4. Então, no final do dia, eu vou continuar devendo R$ 1. Pessoal, 0 não é igual a menos 1. Isso aqui está errado. Então, significa que este ponto ele nem faz parte da minha reta. Então, portanto, ele nem deveria estar aqui como opção, né? Ele não pode ser ele, porque ele não faz parte da minha reta. Então, já eliminei uma, né? Vamos por eliminação, para ficar mais simples de entender. Aqui, a segunda é o ponto menos 3 e 1. Então, o x vale menos 3 e o y vale 1. Então, vamos lá. A minha equação é y igual a x mais 4. Então, o y vale 1, o y vale menos 3. Pessoal, devo 3 e pago R$ 4. No final do dia, eu vou sobrar com R$ 1. 1 é igual a 1. Essa sentença é verdadeira. Então, ou seja, este ponto pode fazer parte da minha reta. Então, agora, o que que eu vou fazer? Eu quero que essa distância seja menor do que 5. E a distância eu vou levar em conta esses pontos. Vou pegar o ponto do B e o ponto que ele deu aqui, que é o P, tá? E vou jogar aqui, ó. Então, distância é igual a raiz xb. Vou chamar o xb aqui o ponto das minhas opções. O xb vale menos 3. Então, vai ser menos 3 menos o x do primeiro, que vale menos 5. Então, é menos 3 menos 5. Isso aqui é ao quadrado. Mas, agora vamos para o y. Y de b vale 1 menos o y do ponto A vale 5 e isso ao quadrado. Então, a distância vai ser igual a raiz de menos 3. Menos com menos, pessoal, é mais, né? Então, vai ser menos 3 mais 5. Devo 3 e pago 5, fico com 2. Então, vai ser 2 ao quadrado mais 1 menos 5 é menos 4. Menos 4 ao quadrado? Menos 4 vezes menos 4. Menos e menos mais. 4 vezes 4 é 4 ao quadrado, né? Vamos colocar aqui 4 ao quadrado. Então, a minha distância vai ser a raiz de 2 ao quadrado. 2 vezes 2, 4. Mais 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. Vai ser a raiz de 20. Raiz de 20. Pessoal, raiz de 20 vai ser menor do que 5 e maior do que 4. Porque 4 vezes 4 é 16. 5 vezes 5 é 25. Então, ele vai estar entre 4 e 5 a resposta. Então, esse valor vai ser menor do que 5. E ele quer isso, né? Ele quer que a distância não ultrapasse 5 quilômetros. Então, essa aqui não vai ultrapassar, porque esse valor vai ser menor do que 5. Portanto, a minha resposta vai ser a letra B, tá? Eu posso testar com todas as outras. A única que essa distância vai ser menor do que 5 vai ser a da letra B. Depois façam com as outras, tá? Assim ficou mais fácil. Poderia fazer da mesma maneira que eu fiz a número 4? Sim, a gente fez e viu que dá certo. Só que nesse caso, o empecilho vai ser a raiz de 56, que vai dar 7,5 mais ou menos. Na hora
de eu jogar na fórmula bonitinho, eu posso me confundir, igual eu confundi, eu queria marcar a letra D, porque tem uma resposta que o x ficou muito próximo de zero, porque vai dar uma equação de segundo grau, né? Então eu vou ter dois valores. Só que se eu colocar zero, ele vai ser maior. Mesmo muito próximo, ele ia dar uma distância maior. Teria que ser um número menor do que zero. Enfim, entre outros detalhes. Então, assim, é uma maneira mais simples de fazer essa questão, por método de tentativa e erro, ok? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, entre em contato comigo. Beijo, tchau.